Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. Educação financeira é capaz de mudar a vida de um pobre? Ensinar nas escolas públicas a educação financeira seria algo constrangedor? É coisa de gente burra? Vou trazer 10 pontos importantes a respeito desse tema e por que ele é pertinente para este vídeo. Por conta de um recente tweet e declaração, bem como posicionamento da Luciana Genro, deputada estadual do Rio Grande do Sul, do PSOL, que votou contra uma proposta para a inclusão da educação financeira nas escolas públicas. Então vamos ao vídeo. Salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como vocês sabem, teve esse recente tweet e também vídeo dessa deputada, que ela disse o seguinte: ridículo, não há outra definição a um projeto que determina a obrigatoriedade de educação financeira nas escolas públicas. O problema das famílias gaúchas de baixa renda é a falta de dinheiro, não de administração financeira. Dê meu voto contra essa proposta constrangedora. E aí tem esse vídeo dela aqui, vamos ouvi-lo rapidamente. O problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com o orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar. Então eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. Só um detalhe, você percebe o quanto é característico desses políticos o apelo à emoção, né, para fazer com que esse discurso pareça completamente razoável. Mas vamos debater ele ponto a ponto, trazendo, como eu disse para vocês, 10 pontos relevantes a respeito dessa temática. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que, de fato, a educação financeira por si só não é capaz de enriquecer. E que, obviamente, para quem é muito pobre, poupar é uma tarefa extremamente difícil e que requer muita disciplina. O que enriquece, na verdade, é o trabalho, somado aos aportes ao longo do tempo. E esses aportes aqui é justamente a ideia de poupar. E se você não tem educação financeira, você não poupa. Mas é óbvio, antes de você conseguir fazer aportes, você tem que conseguir aumentar a sua receita. Então o foco, principalmente do jovem que é pobre, por exemplo, é aumentar a sua receita. Mas nem por isso ele vai deixar, se possível, de poupar um pouquinho ou investir em si próprio para aumentar o seu valor agregado como pessoa, aumentar o valor do seu trabalho, já que o valor do trabalho é subjetivo. Mas não parece nada razoável você entender como constrangedor ensinar as crianças, principalmente as pobres, nas escolas públicas, a ter educação financeira, que muitas vezes nem os professores de escola pública possuem. E, embora a educação financeira sozinha não seja capaz de enriquecer, é sim capaz de mudar a vida de um pobre, por conta desses 10 conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, que impactam completamente na vida de uma pessoa pobre. Então vamos a eles para que você tire suas próprias conclusões se há necessidade ou não de ter ali educação financeira nas escolas. Primeiro ponto, com a educação financeira ensinada às nossas crianças e adolescentes, eles entenderiam o conceito de juros compostos, que ao contrário do juros simples, promovem um caráter exponencial ao seu dinheiro, já que dentro da fórmula dos juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais i, esse izinho é a variável da taxa e esse t é o tempo que está ali elevado aqui na operação, é a variável exponencial. Então quanto maior o tempo, que é o vencedor completo dessa operação, maior será o capital acumulado, de tal modo que mesmo com pouco dinheiro, após muito tempo, você vai acabar enriquecendo, caso você tenha ali aportes constantes. É entender, por exemplo, que mesmo Warren Buffett só teve uma grande explosão na sua fortuna após muito tempo. Veja, a grande explosão começou aqui após ele ter 58 anos de idade. Aí 66, essa explosão absurda, 72, isso aqui, depois 83 anos de idade. Olha o tamanho do poder dos juros compostos. Lembrando que o Einstein já dizia, juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Por que quem não entende paga? Muitas vezes a pessoa acha que aquele empréstimozinho que ela faz no banco, com um jurinho de 1-2% ao mês, não vai fazer grande diferença na sua vida. E aí ela acaba subestimando esse juro e não entende que, diante dos juros compostos, no longo período, ela vai perder muito dinheiro. Enquanto, se ela entende a força dos juros compostos e ela usa a seu favor, ela vai ganhar muito dinheiro. Então você imagina só, mesmo alguém muito pobre, que muitas vezes recebe um salário mínimo, se ele tiver a disciplina e a noção do poder dos juros compostos, ele vai tentar
guardar pelo menos R$100 por mês, desde que ele não utilize R$100 para aumentar o seu valor agregado como pessoa, ou seja, investir em estudo. E aí, se ele não tiver como fazer isso, R$100 por mês ele vai poupar. Mesmo assim, eu aconselho que você poupe pelo menos R$50 a R$100 por mês. Faça esse esforço, entendendo a força dos juros compostos, porque veja só, R$100 por mês, fazendo esse aporte rigoroso de R$100 por mês, a uma taxa de juros de 10% ao ano, que seria bem conservadora, ao longo de 30 anos, a pessoa terá acumulado R$200 mil, com apenas R$100 por mês. E para uma pessoa muito pobre, acumular todo esse capital faz toda a diferença. Mesmo com a inflação, essa pessoa terá um ganho real aqui de pelo menos 100, 120 mil reais, ou um pouco menos, 90 mil reais que seja, mas para uma pessoa muito pobre isso faz toda a diferença. E é óbvio que conforme ela for aumentando o valor do seu trabalho e vai ganhando mais, ela consegue aportar mais. Olha só, num período de 40 anos, juros compostos fazendo ali a sua mágica, pulando de 200 e pouco para mais de 500 mil reais, com apenas mais 10 anos. Então, é extremamente relevante que as crianças entendam a força dos juros compostos e utilizem ao seu favor, mesmo que com muito pouco dinheiro. Segundo ponto, inflação, que é algo que está dentro da educação financeira. Entender, por exemplo, o que significa o IPCA, o que significa a inflação, como ela destrói o poder de compra do seu dinheiro, principalmente do pobre. O pobre é o que mais sofre com a inflação. Entender que, por exemplo, o dinheiro de qualquer pessoa, principalmente do pobre, nos últimos 12 meses perdeu quase 12% de valor. Então, por exemplo, R$100 há 12 meses atrás, hoje valem R$88. É a pessoa entender que ela precisa se proteger disso e não colocar o dinheiro debaixo do colchão ou colocar dinheiro em títulos de capitalização que não rendem nada ou até mesmo em COIs, entendendo que o seu dinheiro só vai perdendo valor ao longo do tempo. Entender também que nem mesmo a poupança é uma boa opção de investimento, afinal ela não consegue preservar valor de compra no tempo. Então, embora isso aqui não enriqueça o pobre, muda muito a vida dele. Ele não cai em algumas ciladas de investimento ou de achar que o seu valor nominal vai ser preservado ao longo do tempo e como se proteger disso. E entender também que o principal causador da inflação é o Estado por meio da impressão descontrolada da moeda. Terceiro ponto, com a educação financeira você evita gastos tolos, que para uma pessoa que tem bastante dinheiro não faz tanta diferença, mas para o pobre pode fazer muita diferença no final do mês. E um gasto tolo que eu gostaria de trazer um exemplo aqui para vocês é o fato de o pobre abrir uma conta numa instituição financeira, uma conta corrente, e pagar tarifas, sendo que muitas vezes, como o pobre não tem dinheiro, ele não fica movimentando muito a conta bancária dele. Então bastaria a cesta básica de tarifas definida pelo Banco Central, que é de graça, e aí ele acaba pagando tarifa mensal à toa. Sendo que uma pesquisa feita aqui pelo aplicativo Guia Bolso mostra que 99,35% das pessoas economizariam se trocassem o pacote de serviços atual que possuem nos bancões pelo pacote de serviços essencial, que é a cesta básica, que é gratuita. Ou seja, quase todo mundo que tem conta corrente em bancão perde dinheiro com isso. E a pesquisa abrangeu o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander, sendo que 1 em cada 4 entrevistados gasta mais de R$40 mensalmente, ou seja, mais de R$500 por ano, algo que faria muita diferença no orçamento familiar do pobre, que principalmente ganha R$1.200 por mês, com tarifas bancárias à toa. Sendo que o pacote essencial, olha o que ele oferece: fornecimento de cartão de débito, bem como de segunda via, 10 folhas de cheques por mês, 4 saques por mês. Pobre não precisa ficar fazendo saque, principalmente hoje com cartão. Tão pouco rico também, não interessa. Até 2 extratos por mês via terminal de autoatendimento. Também não precisa ficar consultando extrato toda hora. Importante ter essa educação financeira também. Realização de 2 transferências entre contas da própria instituição por mês e consultas pela internet. Ou seja, um pacote aqui que atende a maioria das pessoas que tem um baixo salário, um baixo orçamento familiar e mesmo assim gasta mais de R$500 por ano com tarifas. Então a educação financeira evita isso, justamente você ser roubado com alguns gastos tolos. Imagina só, o pobre poderia pegar esses R$500 e investir em si próprio ou mesmo poupar. Não, ele está torrando com alguns gastos desnecessários. 4. A educação financeira proporciona a pessoa entender que deve pagar-se antes de qualquer coisa. Entender que quando ela recebe o salário, ela não pode falar assim: se sobrar eu vou investir. Nunca vai sobrar. Psicologicamente nunca irá sobrar. Então ela tem que mudar a postura dela, ela tem que fazer o seguinte: primeiro ela poupa ou investe em si mesma e depois ela paga as demais contas. Porque, para pensar comigo, se você, por exemplo, vive com R$1.500 por mês, o que já é um ato heróico, e aí você eventualmente diminui a sua renda, perde emprego e consegue um emprego que você ganha um salário mínimo, você vai ganhar 200 e poucos reais a menos. Você vai ou não vai conseguir viver com esses R$200 a menos, R$300 a menos? Você vai dar um jeito. Então, quando você ganha os R$1.500, por que você já não poupa esses R$200 ou R$150, antecipando esse tipo de situação? Porque daí, se você perder seu emprego, você já poupou um tempo ali, 1, 2, até 5 anos, você fez aquela poupança e aí você não fica tão apertado.
impacto. E esse aqui é um conceito simples e basilar de educação financeira que é trazido no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Educação financeira, de novo, mudando a vida do pobre, mas não enriquecendo simplesmente, mas muda a vida dele. O impacto é muito positivo. Quinto ponto, entender, por exemplo, que o governo vive te roubando, seja através de impostos, seja principalmente aqui através do FGTS. E por que ele precisa entender que o FGTS é roubo e não um direito social garantido pela Constituição e pela lei, como muitas pessoas acabam pensando, sendo enganadas por isso? Porque o que significa o FGTS? Significa a empresa te pagar 8% ao mês, ela tá te pagando, não está sendo descontado do seu salário, é um acréscimo, e ela é obrigada, e você também, a depositar numa conta específica administrada pela Caixa Econômica Federal, ou seja, pelo governo. E essa conta só pode ser movimentada em casos específicos definidos na lei, ou seja, você está obrigado a aceitar essas condições, mesmo o dinheiro sendo seu, não do governo, né? Entre aspas, ele quer que você acredite nisso. E esse valor, ele não vai render nem a poupança. Olha só que absurdo, ele não rende nem a poupança. Está duvidando? Olha só, atualmente a poupança, mesmo com essa taxa Selic altíssima, superior a 13%, está rendendo mais ou menos 6,9% ao ano, tá? Porque ela rende a TR mais 6% ao ano, com 0,5% ao mês. Ela rende menos de 7%. Está abaixo da inflação, tá? Sua rentabilidade é negativa na prática. Enquanto o FGTS rende o quê? 3% ao ano mais a TR. Na prática, isso dá 5,65% ao ano. Menos que a poupança e menos do que qualquer tipo de investimento aí do mais conservador possível. Se você colocar o seu dinheiro no conta do Nubank, você vai render muito mais que isso aqui. Você vai render o dobro disso aqui. E é algo extremamente simples. Sabedor que mesmo lá no conta, seu dinheiro está garantido pelo FGC. Que não é a melhor coisa do mundo, mas é uma garantia. É melhor do que o FGTS aqui. Quem garante que seu dinheiro vai estar lá se o governo eventualmente chegar a ter uma crise aí absurda que ele não consiga honrar com suas dívidas? Então não acho porque o dinheiro está sendo administrado pelo governo que está completamente seguro. Mas o importante é o seguinte, você está perdendo dinheiro e sendo roubado pelo governo. E a educação financeira mostra isso. A educação financeira é isenta, né? Sem ideologia para mostrar isso aqui. 6. A educação financeira faz a criança e o adolescente, o jovem, entender que o enriquecimento é um processo lento, fazendo ele não depender de apostas. Quando digo apostas, são das mais diversas, como day trade, como opções binárias, como loterias, ou seja, tudo quanto é tipo de situação que te promete um enriquecimento explosivo e rápido. De novo, esse gráfico mostra como Warren Buffett ficou rico depois de velho. Lembra aqui da lição do Barsi, que construir um patrimônio é um processo lento e gradual. E veja, as suas chances de ganhar na loteria são ridículas, você não vai ganhar. Esquece isso, para de torrar dinheiro com isso, com loteria, com telecena, com vale sorte, esse tipo de coisa não vai te enriquecer. Não dependa do enriquecimento explosivo, isso só vai te iludir e muitas vezes fará com que você fique estagnado, aguardando que isso ocorra em algum momento da sua vida. Psicologicamente, depender de apostas é autodestrutivo. Veja, as chances de levar o prêmio máximo numa loteria é de 1 em 238 milhões. Na média, no caso da Mega Sena, é 1 a cada 50 milhões. Ou seja, tem 200 milhões de pessoas. Você tem uma chance em 50 milhões de acertar os números da Mega Sena. E aí o tempo que você perde fazendo isso, o dinheiro que você perde fazendo isso, você poderia ou poupar ou investir em educação para aumentar o seu valor agregado, ou fazer qualquer outra coisa de útil e não ficar dando dinheiro, por exemplo, para a Caixa Econômica, que é a que realmente lucra com isso aqui, e consequentemente o governo te roubando de novo. Então para com isso aqui, entenda e aceite. É uma ideia que infelizmente é ruim, mas é a que existe, é a que é a realidade. O enriquecimento é lento para todo mundo, sem exceção, exceto para as pessoas que nascem com herança, tá? Mas você vai ficar se lamentando até quando? Ah, aquela pessoa nasceu com herança. Tá, e daí? A sua vida vai mudar como? Você vai ficar se lamentando, vai mudar alguma coisa? Não. Então a educação financeira dá essa noção aqui pro jovem, faz ele ser proativo e não ficar dependendo da sorte o tempo inteiro. Lembrando que em algum momento a sorte vai te beneficiar, desde que você esteja pronto para receber os benefícios da sorte. A oportunidade só aparece para quem está preparado. E para que você esteja preparado, você tem que ter educação financeira. 7. Entender, e isso a educação financeira pode trazer para os jovens, que investir em ações significa investir em riqueza de um país. E aqui nada a ver com o governo, tá? Porque ele tem que entender que quando ele investe em ações, ele está investindo em riqueza dentro das empresas, investindo em expansão das empresas, em aumento do número de empregos, em movimentação da economia, enquanto que ele investe, por exemplo, em bancos, por meio da poupança, ou em títulos do tesouro, ele está investindo no governo. Ele tem ideia dessa distinção e principalmente focar em ações, porque ações têm o maior poder de multiplicação ao longo do tempo, as ações podem aposentar as pessoas e significa investir na riqueza de um país. Então ter essa noção é essencial e ela só vem com a educação financeira, entendendo, por exemplo,
exemplo, que quando ele compra ações da Petrobras, ele está investindo numa empresa petrolífera. Quando ele investe na Vale, ele está investindo na produção de minério, JBS, investindo em proteína animal. Ou seja, entender que é assim que se constrói uma riqueza de verdade ao longo do tempo. E que o enriquecimento rápido vem com o empreendimento. Ele precisa empreender para que isso aconteça. Mas o enriquecimento lento vem com a compra de ações. Se na escola, por exemplo, tivessem me passado como o Barsi ficou rico, se só tivessem me explicado um pouquinho a respeito disso, eu aposto que eu teria acelerado muito meu processo de investimento, de aumento de patrimônio, etc. Mas isso não acabou acontecendo porque justamente você não tem estímulo nenhum nas escolas ou mesmo ali no seio familiar. Oitavo ponto. A educação financeira te traz a noção que se você não arrumar outras fontes de renda, principalmente passivas, você vai trabalhar até morrer, mostrando que o INSS é uma pirâmide financeira, que a previdência pública a qualquer momento pode desabar, que você não pode ficar esperando que vai receber sua aposentadoria no futuro, entender que você por si só tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro, principalmente passivas, ganhar dinheiro enquanto dorme, o dinheiro trabalhando para você, não você trabalhando pelo dinheiro. Do contrário, você vai trabalhar até morrer. Lembrando que diz o Buffett, nunca dependa de uma única fonte de renda, faça investimentos para criar uma segunda fonte de renda, para não trabalhar até morrer, né? É essa a ideia. E aí, quanto mais cedo você ensinar isso para um indivíduo, melhor, que daí ele tem mais tempo para arriscar em outras formas de renda, e assim, quando ele tiver 30 anos ali, ele já vai estar maduro, e já vai ter testado várias formas de renda, e provavelmente, se ele seguiu de forma disciplinada e paciente, ele já vai ter ali pelo menos 3 fontes de renda, e vai estar mais seguro ali na vida dele, vai ter uma velhice muito mais segura, não depender da previdência. E aí muitas vezes esse pobre, se ele não teve educação financeira, ele vai depender de algo chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que paga um salário mínimo para aquele que sequer teve condição de pagar a aposentadoria do INSS. Então, olha, isso aqui realmente é muito triste. É proteção contra uma velhice desastrosa financeiramente. Então é isso que dá a educação financeira. 9. Com a educação financeira, e aí linkando com a fala ali da deputada a respeito do cartão de crédito, a educação financeira traz a ideia de endividamento inteligente. E aí se eu te fizer uma pergunta que é a seguinte, a dívida em si, ela é ruim? Ela é algo ruim? Muita gente vai responder que sim. Só que a verdade é que assim como uma arma ou qualquer outra ferramenta, ela não é em si ruim, ela é neutra. Depende de como o usuário aplica ou emprega essa ferramenta. E a dívida, ela é uma ferramenta. Então, caso você utilize a dívida de forma inteligente, ela vai te beneficiar. Você pode ver, as empresas, como que elas crescem muitas vezes? Por meio do endividamento inteligente. Como que a Taesa, a AS Brasil crescem? Por meio de endividamento inteligente, emitindo debêntures cujos juros efetivos, juros reais ali, sejam muito fáceis de serem liquidados e mais baratos do que se elas fossem se alavancar perante instituições financeiras. E aqui, principalmente com o pobre, a gente tem aqui o conceito de ganhar dinheiro com cartão de crédito, principalmente com milhas e pontuações. Para quem tem muito patrimônio, muitas vezes as milhas e as pontuações podem não parecer grande coisa, mas eu acredito que ainda mesmo assim são, tá? E para o pobre também faz toda a diferença. Imagina só, vou dar um exemplo aqui só do cartão Itaú Private Visa Infinity. Ele é um cartão que tem anuidade grátis e mesmo assim te dá pontuação, ou seja, você não paga anuidade com esse cartão. Tudo bem que é um cartão private, mas é só para você ter uma ideia. E mesmo assim você ganha pontuação que pode trocar ali por milhas. E essas milhas valem dinheiro. A ideia do cashback, vários cartões trazem cashback. Então o pobre vai lá, paga com o cartão e ganha cashback. E aí ele pode fazer um cálculo que é o seguinte: quanto que eu pago de anuidade para ter esse cartão? Se eu gasto no cartão, sei lá, 2, 3 mil reais por mês, eu tenho um ganho, sei lá, de 4% com milhas, vamos lá, 2 mil reais por mês, vezes 4%, ou seja, quer dizer que eu ganho 80 reais de volta para mim. E se eu multiplico isso aqui por 12, eu ganho quase R$1.000 com milhas. Vamos supor que a anuidade desse cartão seja R$200. No final das contas, eu estou ganhando R$800 com esse cartão. Então, o endividamento é inteligente. Entender também que o parcelamento, muitas vezes, é benéfico, sim. Por que o parcelamento é benéfico? Porque os R$1.000 de hoje valerão muito menos do que os R$1.000 daqui 12 meses, se eu parcelar, por exemplo, em 12 vezes. A gente viu que a inflação nos últimos 12 meses é de quase 12%. Se você pegar aqui R$1.000 em maio de 2002 para maio de 2022, esses R$1.000 perderam 245,83% do seu valor. Então, se por exemplo, uma loja fala assim, 12 vezes sem juros, aí você tem o dinheiro para pagar à vista, você vai pagar à vista? Ora, isso não é inteligente, porque você pode pegar esses R$1.000, colocar para render, e é uma taxa de 10% ao ano, você vai ganhar R$100 no ano, né, deixando um ano ali, ao mesmo tempo em que as parcelas que são fixas, né, vamos por R$1.000 dividido por 12, as parcelas serão de 83,33 de forma fixa, sendo que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Então você ganha tanto ao investir o seu dinheiro que você tinha para pagar à vista, quanto com as parcelas ali que são fixas e não levam em conta a inflação, não são reajustáveis. Então aqui são apenas alguns exemplos do endividamento inteligente que vem da educação financeira. E por fim, um último
outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, existem vários outros, mas eu entendi aqui que são os principais para mostrar que a fala da deputada é incoerente, é que o pequeno empreendedor, o minúsculo empreendedor, é melhor que ele abra um negócio do que fique ali operando, digamos assim, na pessoa física. Então é a ideia que a educação financeira te traz de que abrir um negócio te faz economizar com impostos. Como assim, Luan? Me explica melhor. Olha, atualmente o microempreendedor individual é aquele cara que fatura até R$81 mil por ano, ou seja, R$6.750 por mês. Isso aqui está na Lei Complementar 123 de 2006. E aí, se o cara é um pequeno empreendedor, está no começo ali, é esperado que ele não tenha grandes gastos, assim, digamos assim. Então, vamos esperar que ele tenha um gasto máximo de R$1.000 por mês, ou vamos colocar aí R$11 mil por ano, e aí então ele tem um ganho efetivo, um lucro efetivo de R$70 mil. Vamos colocar aqui esses R$70 mil. E aí quanto que ele vai pagar de imposto em um ano? Existe aqui a atual tabela do MEI, que é o microempreendedor individual. Ele vai pagar R$66,60 por mês. Isso aqui dá por ano R$800. Então ele vai pagar R$800 de imposto, tá? Tendo um lucro de R$70 mil. E o lucro ainda pode ser maior se ele tiver um bom controle de custos, tá bom? Muitas vezes trabalhando em casa, etc. Mas vamos considerar aí que o custo dele anual é de 11 mil, então ele ganha 70 mil. Agora, se ele ficar trabalhando na pessoa física, a tributação é um verdadeiro roubo. Perceba o seguinte, nós temos aí então R$81 mil. A gente vai descontar a faixa de isenção da pessoa física, que é de R$ 1.903,98, que vezes 12 dá R$23 mil por mês. Então, a gente tira desses 70 mil, que seria a base de cálculo do imposto, né? Menos 23 mil. Então, sobrou aqui 47 mil para tributação. 47 mil dividido por 12 é como se a pessoa estivesse ganhando R$3.900 por mês. Entra aqui na faixa dos 22,5%. Mas aí tem dedução com saúde e educação de tal modo que a alíquota efetiva desse cara vai ser de 15%, tá? É a alíquota que vai aplicar sobre os 47 mil. Então 47 mil vezes 0,15, que é o que ele vai pagar como pessoa física, ele vai pagar 7 mil por ano só de imposto de renda. Só de imposto de renda. Sendo que aqui ele paga ICMS, ISS e também imposto de renda. Então, o que acontece? Só do fato dele abrir um MEI e ter um gasto com um contador de mais ou menos R$100 por ano ou R$100 por mês, não sei, depende aí do contador. Eu já vi contador cobrar 150 por ano para isso aqui, mas enfim, ele vai ter uma economia, vamos colocar então R$1.000 com o contador, né? Considerando tanto os R$800 do MEI por ano mais gasto com contador, mais ou menos. E vai ter uma economia só de abrir o MEI de R$6 mil. R$6 mil que simplesmente vai para o Estado sem mais nem menos. Então, a educação financeira também te protege contra o Estado. Por isso, nada a ver dizer que ensinar educação financeira nas escolas é constrangedor. Pelo contrário, pode ser bastante estimulante para a criança e adolescente. Não é coisa de gente burra, mas de gente inteligente. E sim, pode ser capaz de mudar a vida de um pobre. E, na verdade, muda desde que ele aplique. Mas não quer dizer que ele vai enriquecer só por causa disso. Exceto que sim, lentamente ele vai enriquecer. Se ele ficar 30, 40 anos investindo de forma disciplinada, qualquer um consegue enriquecer. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que enriquecer é uma questão de escolha, por conta disso. Não que ficar rico em 1 ano, 5 anos é coisa fácil, nada a ver. Muito difícil. Agora, em 40 anos, você não vai ficar um multimilionário, mas você pode ter uma tranquilidade financeira, uma velhice saudável. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da fala dessa deputada. Qual a sua opinião a respeito do assunto? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!